Vamos ler na palavra de Deus agora. Diz assim: os alertas do fim. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para onde? Para a minha casa. Que casa é essa? A casa é a vida da pessoa. A casa é o coração da pessoa. Um dia, Satanás foi expulso, mas ele nunca se deu e se dará por vencido. Então ele disse: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 12, do 43 ao 45. Olhe para mim, por favor, preste atenção, veja como o mal trabalha. O mal trabalha da seguinte maneira: aos poucos ele vai minando a vida da pessoa. O mal precisa só de quê? De uma brecha. Uma brecha é uma coisa muito sutil, muito pequena. É uma coisa que passa desapercebido. Quando que isso acontece? Quando a pessoa começa a fazer concessões. Vou dar um exemplo. A pessoa diz assim: não, hoje é quarta-feira, eu estou cansado, não vou na igreja hoje. Uma concessão. Aí semana que vem, ela está cansada de novo, vai dizer assim: não, hoje eu não vou também não. 2 concessões. Aí chega domingo, ela diz assim: não, poxa, está a chover, hoje eu vou ficar em casa. 3 concessões. E de concessão em concessão, ela vai esfriando espiritualmente. E dando brecha para quem? Para o diabo. Não dês lugar, não é o que nós vimos agora? Está escrito: não dês lugar para quem? Para o diabo. Então essas coisas que a pessoa vai deixando de fazer, que antes ela fazia, por exemplo, antes ela lia a Bíblia, e hoje ela não lê mais. Antes ela orava mais constantemente, hoje ela ora quase nada. Antes ela tinha prazer de estar quarta-feira, domingo na igreja e outros dias. Hoje ela já não tem o mesmo prazer. Antes ela tinha alegria, prazer na hora de separar o dízimo, separar as primícias, separar o sagrado e devolver aonde? No altar. Hoje ela até faz, mas às vezes ela faz mais por obrigação do que por prazer, por alegria, por obediência à palavra de quem? Então olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Será que você não tem dado brecha para o diabo de alguma forma? Será que você não tem dado alguma brecha para Satanás? Porque sutilmente o diabo vai entrando na vida da pessoa, e quando ela se dá conta, já é tarde o quê? Demais. Um dia o diabo foi expulso, a pessoa veio na igreja, ela foi curada, ela foi liberta, ela sofria com isso, com aquilo. Aos poucos ela foi liberta, ela foi livre. Mas esse mesmo demônio que saiu da vida dela, como nós vimos no texto sagrado, na palavra de quem? Inclusive foi o próprio Jesus quem disse essas palavras. Esse mesmo demônio nunca se dá por... Ou você acha que o diabo desistiu da gente? Então ele vai e ele roda em toda a terra procurando um novo corpo para morar. Se ele não encontra, ele volta. Ele quer encontrar a pessoa o quê? Vazia. Ele quer encontrar a pessoa vazia de Deus, vazia do Espírito Santo. Você já viu situações de pessoas que a casa está vazia e ela vai e invade a casa da outra e toma posse? Quem já viu casos assim? Inclusive, às vezes, até a lei aprova. E a lei sustenta que a pessoa não pode ser expulsa da casa, porque a casa estava vazia. E ela chegou lá e tomou o quê? Tomou posse. Deu para entender sim ou não? Por quê? Porque estava vazia. A casa não pode estar vazia.
o nosso coração. Daí a importância de você priorizar o batismo com o Espírito Santo. Você não pode se acomodar dentro da igreja. Bom, eu não tenho o Espírito Santo, mas pelo menos eu estou na igreja. Se você não tem o Espírito Santo, mesmo você estando na igreja, você está correndo risco. Você está a correr perigo de perder a sua salvação. Porque se a casa estiver vazia, mesmo a pessoa dentro da igreja, se ela não prioriza o Espírito Santo, o sagrado, porque o Espírito Santo é o sagrado, então o diabo, de alguma maneira, de alguma forma, ele vai entrar novamente na vida dessa pessoa. Ele vai criar uma situação, ele vai criar um problema, ele vai criar uma situação que ela vai guardar uma mágoa, por exemplo. Ele vai criar uma situação que ela vai ter maus olhos. Ele vai criar uma situação que ela vai ter malícia. E ele vai entrar novamente na vida dessa pessoa. E nós temos visto isso no decorrer dos anos. Pessoas que um dia aparentemente estavam bem, estavam firmes, e de uma hora para outra a pessoa simplesmente saiu da presença de quem? Por quê? Porque ela não estava cheia do Espírito Santo. Você precisa priorizar o Espírito Santo. Pastor, mas eu já tenho. Mesmo você que tem o Espírito Santo, você tem que vigiar. Jesus disse: vigiai e orai. Então nós temos que vigiar. Quer dizer, é uma guerra. Como nós vimos, nós vivemos em uma guerra. E nessa guerra, ou você vence, ou você é o quê? Vencido. Ah, mas eu já estou na igreja, eu venho na igreja. Repito, mesmo que estejamos na igreja, mesmo que tenhamos o Espírito Santo, nós temos que vigiar e não dar brecha para quem? Para o diabo em nada. Cuidado com o que você fala. Ei, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você vê. Ah, pastor, mas foi no trabalho, eu fui obrigado a mentir. Brecha. Eu fui obrigado a falar uma mentirinha, mas foi só uma mentirinha, pastor. Brecha. Ah, pastor, mas naquele momento de raiva foi só um palavrão. Brecha. Deu para entender sim ou não? Ah, mas eu fiquei insatisfeito, eu falei mal do fulano, mal do ciclano. Brecha. Deu para entender sim ou não? E essa brecha é o suficiente para o diabo o quê? Entrar. E se o diabo entrar, ele não vem só. O problema maior é esse. Se Satanás voltar, ele não vem? Quantos piores? E o estado daquela pessoa, imagina você. Pensa comigo. Como você chegou na igreja? Pastor, eu cheguei na igreja doente, eu cheguei na igreja com depressão, eu cheguei na igreja com vazio na alma, eu cheguei assim, assim, assado. Imagina você voltar a ser o que era 7 vezes pior. Deu para entender agora? Imagina você lembra como você chegou aqui? Quem lembra? Como é que era a sua vida? Imagina você voltar a ser 7 vezes pior do que o que você era. Meu Deus do céu. É o inferno. E é isso que o diabo quer. Então nós temos que fechar toda o quê? Toda e qualquer brecha. Se você tem algum relacionamento, uma amizade, e aquela pessoa, ela te puxa para fazer o que é mal. Se você tem uma amizade lá fora mesmo, no mundo. Ah, pastor, mas é muito meu amigo, é muito minha amiga na escola, na faculdade, no trabalho. Mesmo que seja muito seu amigo, se aquela pessoa, ela te puxa para fazer o que é mal, o que nós temos que fazer? Nos afastar. Ó, fulano, ah, vamos ali no bar, vamos ali na discoteca, vamos ali passear. Olha, leva mal não, mas eu não posso. Deu para entender sim ou não? Porque se aquela pessoa, ela conseguir te influenciar para o mal, é bem provável que o diabo vai encontrar uma brecha. Deu para entender sim ou não? Então você tem que vigiar. A nossa salvação é muito preciosa. Pastor, mas o meu marido é incrédulo, minha esposa é incrédula, ainda que seja, a salvação é uma coisa o quê? Individual. Meu filho não quer saber de Jesus, a salvação é individual, cada um tem que lutar pela sua. Deu para entender sim ou não? Então se você vê que alguém, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, às vezes a pessoa já está caída espiritualmente,
ela está caída espiritualmente, e ela vem com uma palavra do diabo, do inferno, uma palavra de dúvida, para você também cair. O que você tem que fazer? Se afastar. Você tem que se afastar, porque antes você tem que guardar a sua salvação. Agora, se a pessoa está com você na mesma fé e te dá uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de força, essa pessoa, você deve estar perto dela, porque ela vai te ajudar nas horas difíceis. Amém?